Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do tema reconvenção. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Depois de tanto tempo sem postar vídeo aqui no meu canal, hoje nós vamos abordar, ainda que brevemente, o tema reconvenção. Não sei se vocês perceberam, mas nos últimos vídeos que eu postei, já tem um tempo, né? Postei no ano passado, eu reclamava de uma reforma que estava acontecendo aqui no andar de cima e estava atrapalhando muito aqui a gravação dos vídeos, né? Por conta do barulho, furadeira, martelada e tal. Acho que vocês conseguiram perceber isso nos últimos vídeos. Essa reforma demorou praticamente um ano. Enfim, terminou a reforma do andar de cima e eis que começou uma reforma aqui no prédio ao lado e que tem atrapalhado bastante também. Mas enfim, até os alunos na faculdade me disseram: pô, professor, tem uns 8 meses aí que o senhor não posta vídeo e tal. Eu falei: realmente, eu preciso retomar aqui a postagem dos vídeos, até porque é algo que eu gosto muito de fazer. E enfim, vamos lá. Vamos começar a falar a respeito aqui de reconvenção em homenagem aos meus alunos do quinto período no Centro Universitário FAMETO. Nós vimos esse tema recentemente na faculdade e eu disse a eles que faria um vídeo a respeito desse tema, um tema tão importante no processo civil, né, que é a reconvenção. Então vamos lá, vamos começar olhando o Código de Processo Civil. Vejamos o que ele diz aqui no seu artigo 343. Vamos ampliar um pouquinho, devo sair da tela, vamos ver. Exato, vamos lá. Diz o artigo 343 do Código de Processo Civil: na contestação, né, quando o réu, normalmente aqui ele se opõe à pretensão deduzida em juízo pelo autor, né, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, ou seja, o réu não vai apenas se defender, ele se defende na contestação, mas quando ele decide propor reconvenção, ele está contra-atacando. O réu se faz autor. Ele deduz uma pretensão própria. Para ele fazer isso, né, a reconvenção tem que ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Daqui a pouco a gente vai ver uma lição do Marinoni que ele dá um abrandamento a isso aqui, né? Tem um vídeo postado já sobre conexão, remeto vocês a ele caso tenham interesse, né? E aí seguem os parágrafos do 343 dizendo o seguinte: proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então, para atender o contraditório, vai ser dada essa oportunidade aqui para o autor, né? O autor é réu da reconvenção e ele vai ser intimado através do advogado, já que foi ele quem propôs a ação, ele tem advogado constituído nos autos, ele vai ser intimado através do advogado e ele tem 15 dias aqui para se defender no que diz respeito à reconvenção. Né? Parágrafo 2º. A desistência da ação, aqui ele está falando da ação principal, né? Aquela em que o réu contestou e também apresentou a reconvenção. Então, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então veja, a ideia de reconvenção, antes de tudo, é uma ideia de economia processual, de duração razoável do processo, porque nós vamos ver que nada impediria o réu de propor uma outra ação, né, contra o autor. Ele poderia fazer isso, mas provavelmente haveria conexão, e esses processos acabariam sendo reunidos. Então, para não perder tempo, o legislador permite que, né, o réu possa, no mesmo momento em que ele apresenta a contestação, ele já possa reconvir. Lembrando que na dicção do Código revogado, eram peças distintas. A contestação era uma peça, a reconvenção era outra. Agora não. Agora é uma peça só. O réu pode ao mesmo tempo contestar e aproveitar para reconvir. E vejam, voltando ao Código de Processo Civil, o parágrafo 2º diz que o fato de, porventura, ter havido a extinção do processo principal sem resolução de mérito, isso não vai impedir que prossiga o feito no que diz respeito à reconvenção. Tá? Essa informação é importante. Opa, passei sem querer. Estamos no 343. Vamos lá. Continuando. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Aqui uma novidade. O Código revogado não tinha regra similar a essa, não. Então, o novo Código diz que a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, ou seja, pessoa que nem faz parte do processo e pode ser colocada no polo passivo da reconvenção. Né? Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Então, do mesmo modo, ao final tem uma questão de concurso que aborda essa questão aqui. Essa questão de
poder haver litisconsórcio aqui no polo ativo da reconvenção com terceiro estranho ao processo. Claro que tem toda uma questão de legitimidade que deve ser verificada tanto no polo ativo quanto no polo passivo, mas o fato é que isso é possível. A reconvenção não tem que ser necessariamente apenas contra o autor da ação principal. Pode ser trazido terceiro aqui, tanto para o polo ativo quanto para o polo passivo da reconvenção. Tá? Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Aquela questão aqui de legitimidade, né? Ninguém pode pleitear direito à lei em nome próprio, a não ser que tenha autorização no ordenamento jurídico para isso. Então, se ele vai reconvir, ele tem que ser o titular do direito em face do substituído, para então ele ter legitimidade para ser, digamos assim, o autor da reconvenção. Tá? E o parágrafo 6º diz que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Veja, isso não é uma boa estratégia não para o réu. O interessante para ele é contestar e reconvir. Mas, digamos que ele tenha muita confiança no acolhimento da sua pretensão, né, via reconvenção, e ele até deixa de contestar. O exemplo clássico aqui é aquela situação em que o autor propõe uma ação contra o réu, lhe cobrando uma determinada quantia, e aí o réu, ele reconhece que deve aquela quantia. Não, realmente eu devo. O autor está me cobrando 100 mil reais. Ok, eu devo 100 mil reais para ele. Mas ele me deve 200 mil. E aí ele faz a reconvenção. Então veja, ele confiante de que vai ter sucesso na reconvenção, ele pode nem contestar, até porque ele reconhece que deve 100 mil. Mas aí ele deduz sua pretensão de receber 200 mil do autor. Então, no final das contas, aqui acabará havendo uma compensação, né? Vai ser deduzido o crédito do autor e ele vai sair vencido, né? Se for acolhido o pedido do réu, e vai ser condenado a pagar uma quantia aí para o réu via reconvenção. Então, seria um exemplo, mas volto a dizer, não é uma boa estratégia. O ideal realmente seria que o réu, ao mesmo tempo, se defendesse via contestação e contra-atacasse, né? Mas, como nós vimos, eu vou colocar novamente aqui na tela, o parágrafo 6º permite que o réu, querendo, ele apresente apenas a reconvenção, né, independentemente de contestar. Bem, observações importantes aqui de início. Artigos 702, aqui, parágrafo 6º, Código de Processo Civil, e a gente vai ver um dispositivo aqui da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Então vamos começar aqui pelo 702, que é uma observação importante. Ó. Diz o 702, esse dispositivo ele diz respeito ao procedimento da ação monitória. Tá? E o parágrafo 6º, vejam, deixa eu ver se eu amplio para vocês enxergarem melhor. Olha o que ele diz, o parágrafo 6º. Ó. Na ação monitória, né, esse dispositivo trata do procedimento da ação monitória, na ação monitória admite-se a reconvenção. Ok. Porém, ó, sendo vedado, melhor dizendo, o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Então vejam, qual a interpretação que se extrai aqui desse parágrafo 6º? Vejam, é um dispositivo que trata de um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Permite que haja reconvenção, mas proíbe que haja reconvenção à reconvenção. Porque essa é uma questão muito debatida em doutrina. Poderia haver reconvenção à reconvenção? Pode. Pode, nada impede. Agora vejam, no procedimento da ação monitória, não pode. Por quê? Porque o parágrafo 6º proíbe. Não pode haver reconvenção à reconvenção no procedimento da ação monitória. Mas no procedimento comum é possível. Agora aqui tem que se tomar cuidado, sobretudo o julgador, para que o autor não use isso de pretexto para emendar a petição inicial. Ele tem que reconvir nos termos do 343, que a gente acabou de ver. Né? Nos termos 343 ele tem que reconvir. Né? O seu pedido tem que ser conexo com a ação principal ou com o fundamento da defesa, enfim, é um contra-ataque. Mas isso não pode ser usado como pretexto para ele querer emendar a petição inicial. Então o magistrado deve estar atento para não permitir que isso ocorra. Tá? Até porque a modificação do pedido e causa de pedir, nessa altura do campeonato, vai depender de consentimento do réu. Né? Bem, 9.099. Olha que importante que é o disposto aqui no artigo 31 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. É o chamado pedido contraposto. Vejamos aqui a redação do artigo 31. Não se admitirá na reconvenção, não se admitirá a reconvenção. Isso no procedimento dos juizados especiais cíveis, né? Não se admitirá a reconvenção. Não pode reconvir no procedimento do juizado. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor. Aí você pensa, mas não pode reconvir?
como é que ele pode fazer um pedido em seu favor aqui na contestação? Não é estranho? Isso é o que se chama de pedido contraposto. E aí nós vamos ver a diferença do pedido contraposto para a reconvenção. Por quê? Porque, como nós vimos anteriormente, quando a gente fala de reconvenção, o pedido do réu tem que ter conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então veja, ele é bem mais amplo. A matéria que pode ser alegada em reconvenção é mais ampla do que a matéria que pode ser alegada em pedido contraposto. Voltemos aqui a 9.099, ó, artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. Não pode reconvir. Ok. Porém, né, é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor. Agora vejam, nos limites do artigo 3º, ou seja, que não fuja da competência dos juizados, né, desta lei. Desde que, olha como é bem mais restrita a matéria que pode ser alegada em pedido contraposto. Desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. Então, é bem mais restrito o conteúdo que pode ser alegado em pedido contraposto. Né? E o parágrafo único diz que o autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação de nova data e será desde logo fixada cientes todos os presentes. Então, não pode haver reconvenção nos juizados, porém pode haver pedido contraposto. Matéria mais restrita. Tem que ser fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. Não pode fugir deles. Tá? Então, essa é a diferença do pedido contraposto para a reconvenção. A matéria da reconvenção é mais ampla. Né? Basta que haja conexão com o fundamento da ação principal ou com a matéria de defesa, né? Como diz aqui o caput do 343. Né? Conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Pedido contraposto não. Tem que ser baseado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. Vamos em frente. Visto aqui essas questões relativas à legislação, vamos ver agora o que diz a doutrina, né, a respeito da reconvenção. Né? Então, começando aqui com o Eupídio Donizete. Olha o que diz o Eupídio Donizete em sua obra na página 553. Acho que dá para ler bem aqui, né? Não precisa ampliar, não. Citado o réu, afora a contestação, que é claro, ele pode, deve contestar, né? Pode formular pretensão contra o autor, ou seja, o réu se faz autor, né? Desde que haja conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. É o caput do 343 que a gente acabou de ver, né? A chamada reconvenção, que é um bom conceito, né? É a ação proposta pelo réu contra o autor no mesmo processo. Questão de economia processual, de duração razoável do processo, né? Trata-se de uma faculdade, claro, que o réu não é obrigado a reconvir, né? E faz se ele achar conveniente. Se não for proposta a reconvenção, nenhum prejuízo acarretará para o réu, uma vez que este pode propor ação autônoma, a qual, em face da conexão, será julgada simultaneamente com a ação principal, tal como o pedido de reconvenção. Então, é uma questão de duração razoável do processo, porque se ele propuser a ação separadamente e houver conexão, os processos vão acabar sendo reunidos, né? E vai implicar numa demora. Essa questão de a reconvenção ser julgada simultaneamente, isso é o que geralmente ocorre, mas vejam, nós acabamos de ver que o 343, em um dos seus parágrafos, ele diz que se o pedido, né, o processo principal foi extinto sem resolução de mérito, prossegue a reconvenção. Então vamos imaginar que o autor desista da ação. O réu concorde com isso. Está extinto o processo sem resolução de mérito. Vai ter uma sentença. Mas vai prosseguir o processo por quê? Porque vai ter outra sentença relacionada à reconvenção. Tá? Mas normalmente o que se pretende é que uma decisão apenas julgue o pedido do autor e julgue também o pedido feito pelo réu na reconvenção. Tá? Mas é possível que haja decisões diferentes. Tá? Sobretudo se houver extinção do processo sem resolução do mérito com relação aos pedidos elaborados pelo autor. Tá? Essa é a capa da obra do Eupídio Donizete, de onde eu tirei aquele trechinho. Vejamos agora o que diz Luiz Guilherme Aidar Bondiola, que eu vou ter que dar uma aumentada para vocês enxergarem melhor. Né? Vamos lá, na página 104. Ó. Uma vez presentes os requisitos para a admissão da reconvenção, o juiz deve determinar seu processamento e intimar o autor, na pessoa de seu advogado, para responder à demanda reconvencional no prazo de 15 dias, né, como nós vimos no parágrafo 1º do artigo 343. Para que essa intimação se aperfeiçoe, não é exigível que o mandato do advogado, do autor, conste em poderes especiais, para receber citação, por exemplo, que aqui não é citação, é intimação, né?
Quando o réu propuser reconvenção contra autor e terceiro, aí a coisa muda de figura com relação ao terceiro, porque ele não tem advogado constituído nos autos, né? Artigo 343, parágrafo 3º do CPC. Este, logicamente, o terceiro, né, não será meramente intimado na pessoa do advogado para responder, até porque ele não tem advogado constituído nos autos, né? O terceiro precisa ser integrado à relação processual e sequer conta com o patrono constituído nos autos. Aqui o caso é de citação. Então, se houvesse litisconsórcio aqui, o novo, digamos assim, réu no processo, né, com relação à reconvenção, ele deve ser citado, porque ele não tem advogado constituído nos autos, né? E aqui a capa da obra, de onde eu tirei esse trechinho, é uma obra coordenada pelo Cássio Carpinella Bueno, mas o Luiz está por aqui, ó. Está aqui, ó, Luiz Guilherme Aidar Bondioli. Ele é um dos coautores, né? Excelente obra, por sinal. Vejamos agora o que dizem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arinharte e Daniel Mitidiero. Vou mostrar logo a capa do livro para vocês. A obra é essa aqui, ó. A Curso de Processo Civil, volume 2, Tutela dos Direitos mediante Procedimento Comum, 7ª edição, Revista dos Tribunais. É essa obra aqui, tá? Olha o que eles dizem. A conexão... posso aumentar assim, ó. Eu não desapareço. A conexão que autoriza a reconvenção, contudo, não é apenas aquela mencionada pelo legislador no artigo 55. Lembra que eu falei que a gente havia um abrandamento a essa exigência de que haja conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa? Está aqui a lição do Marinoni, Sérgio Cruz Arinharte e Daniel Mitidiero. Então é claro que, havendo conexão pela identidade de causa, de pedir ou de pedido, cabe reconvenção. Mas é certo que basta uma ligação mais tênue entre as demandas para que seja possível a reconvenção. Como observa a doutrina, a reconvenção deve ser admitida sempre que a ponderação dos interesses em jogo, interesse do autor, interesse do réu, sugira essa solução. Vale dizer, sempre que, por intermédio da reconvenção, possa se obter a diminuição de despesas processuais. Olha a ideia de economia processual, né? A simplificação da atividade processual e o aproveitamento do mesmo material probatório para o julgamento de ambas as demandas. Eu penso que aqui, provavelmente a ideia dos autores tem por fonte, digamos assim, inspiração, o disposto no artigo 55, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que já diz o seguinte, ó: serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, outro abrandamento que o legislador faz com relação a essa exigência de ter em comum, né, a questão, os pressupostos aqui estabelecidos no caput do artigo 55. Então, esse rigor, de certo modo, é abrandado no parágrafo 3º, e Marinoni, Sérgio Cruz Arinharte e Daniel Mitidiero, nessa obra, recomendam que se faça o mesmo que diz respeito à reconvenção, né? Ainda que ela não tenha necessariamente uma conexão com a ação principal, necessariamente com o fundamento do pedido, mas se for verificada essa conveniência de julgar as pretensões conjuntamente, por que não fazê-lo? Por questão de economia processual, por questão de duração razoável do processo. E para se evitar decisões conflitantes, né? Então, uma ponderação importante. E aí, para finalizarmos, vamos ver uma questão de concurso. Essa questão aqui foi da PGE de Rondônia, prova desse ano, né? da banca CESP. Vou ampliar para vocês enxergarem melhor. Vamos ver aqui o que diz a questão. Vamos lá. Ops, desculpem, vou aumentar de novo. Pronto. Ricardo emprestou, a título gratuito, quantia em dinheiro para seus dois melhores amigos, Caio e Gabriel. No contrato de mútuo, ficou claro que os dois amigos são devedores solidários da quantia emprestada por Ricardo. Então, falou responsabilidade solidária, você já sabe que pode gerar desconsórcio facultativo, né? Fica a critério do credor acionar todos ou apenas um dos devedores, né? Ao termo do contrato, ambos os devedores se mostraram inertes frente ao credor, né? Não pagaram, o que o levou a ajuizar a ação de cobrança e colocou no polo passivo da demanda apenas Caio. Ele usou dessa prerrogativa, né? E acionou apenas Caio, botou só Caio no polo passivo da demanda. Pois sabia que Gabriel era hipossuficiente e dificilmente arcaria com o pagamento. Então ele não localizou bens de propriedade do Gabriel, acionou só o Caio, que certamente ele deve ter localizado algum patrimônio dele, né?
De acordo com as regras sobre litisconsórcio, respostas do réu e execução civil, é correto afirmar que, nessa situação hipotética, aí vem as alternativas, né? Letra A. O juiz deverá determinar... Eu vou fazer assim para ver se fica melhor de enxergar, né? Botar aqui nesse fundo vai ficar melhor. Pronto. O juiz deverá determinar que o autor realize a emenda da inicial em relação à complementação do polo passivo, pois trata-se de litisconsórcio necessário. Não, o litisconsórcio aqui é facultativo, né? Eu já tinha dito. Não houve vício na petição inicial, pois ainda que o litisconsórcio entre os devedores seja necessário, não é necessário. É possível ajuizar a ação e ter favor de apenas um deles. Não, se fosse necessário o litisconsórcio, teria que necessariamente estar todos os litisconsórcios aqui no polo passivo. O juiz intimaria o autor para promover a citação do litisconsórcio necessário, né, sob pena de extinção do feito. Letra C. Houve vício na petição inicial, logo o magistrado deverá declarar a inépcia do documento e extinguir o processo sem relação... Não vi nenhuma situação de inépcia aqui. Não tem nada que leve a crer que haja inépcia da petição inicial. Não tem elementos que possam concluir nesse sentido. Ricardo deveria ter promovido uma execução de título executivo extrajudicial, independentemente de o contrato ser assinado por testemunhas. Não. Poderia até ser considerado título executivo, mas desde que tivesse assinatura de duas testemunhas. Sem essas assinaturas, não teria eficácia de título executivo, né? Extrajudicial. Então só pode ser a letra E, né? Ainda que Gabriel não figure no polo passivo da demanda, ele poderá oferecer reconvenção em conjunto com Caio, dentro do prazo da contestação. Exatamente, letra E correta, conforme nós vimos na redação do 343, no seu parágrafo 4º, né? Que diz que a reconvenção pode ser proposta pelo réu e litisconsórcio com o terceiro. É isso, minha gente. É óbvio que, digo sempre, né, ao finalizar os vídeos, que há muito mais a ser dito a respeito desse tema, não tenho dúvida com relação a isso. Isso aqui é muito mais para despertar o interesse de vocês pelo assunto, para os meus alunos darem uma recapitulada em tudo aquilo que nós vimos em sala de aula. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.